Pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade e o compromisso de trazer informações jurídicas de maneira sucinta, transparente e clara, para que todos vocês internautas possam compreender. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Rabelo, sou advogado e atuante na comarca de São João del Rei e estruturei este canal com o compromisso de trazer mais próximo a todos informações sobre o direito, de maneira em que possamos colocar em prática atos realizados no dia a dia com maneiras mais específicas das nossas obrigações e dos plenos exercícios dos nossos direitos. De antemão, eu agradeço a todos que já nos acompanharam com os vídeos anteriores postados em nosso canal no YouTube, Cognição Jurídica em Minutos, aos inscritos e também aos comentários. Isto enaltece as informações e também nos aproxima cada vez mais. E acabo tendo um conhecimento um pouco de todos que estão interessados na área da ciência jurídica, para trazer outras informações e outros vídeos também, de maneira que possam se sentir acolhidos no pleno exercício em sociedade. Hoje não será diferente. Estou trazendo um conteúdo novo para informações e também para me aproximar de vocês. Desta maneira, vou compartilhar um conteúdo para iniciarmos este nosso diálogo neste período da tarde, mas de uma maneira tranquila, para que possam colocar mais em prática os direitos de vocês. Vamos lembrar, na nossa ciência jurídica, o direito não socorre os que dormem, e aqueles que possuem maior base de conhecimento conseguem em prática efetividade dos seus direitos e também das suas próprias obrigações. Se inscreva em nosso canal, Cognição Jurídica em Minutos, porque o conhecimento é a base do crescimento. Deixe lá o seu like, seus comentários, porque são essenciais para alimentar estas informações e para mantermos vivo também este canal de aproximação. E caso estejam interessados em outras informações, por favor, marque as notificações para receber todos os nossos vídeos postados na semana. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito específico, sobre voos nacionais e internacionais. Por acaso, já realizou algum contrato voltado a transporte aéreos? Teve a oportunidade de conversar com familiares, amigos, pessoas que participam do seu ciclo social e familiar e que tiveram a oportunidade de celebrar estes contratos e que, em alguma das vezes, não foram concretizados a contento? De maneira efetiva, passaram por determinados constrangimentos, situações que fugiam do seu próprio controle, sem a obtenção de informações? Ok. Fiquem aí, permaneçam nos assistindo, porque estas informações é para vocês. Neste exato momento, durante a semana, fizemos um post para quebrar tabus relacionados a segredos em atraso de voos. Isto mesmo. Colocamos conteúdos específicos no comentário desta postagem para aproximarmos cada vez mais. Nos siga no Instagram, @diogo.rabelo.oficial e também em nossos canais, como do YouTube, Cognição Jurídica em Minutos. E deixe sempre seus comentários. Caso tenham interesse, ao final, vou estar passando maiores informações para que aproximem do pleno exercício jurídico. Desta forma, o que eu tenho de conhecimento para que seja repassado para todos? O que seria essencial para que vocês possam compreender as bases normativas e também as suas obrigações? Já ouviram falar da Agência Nacional de Aviação Civil? Do Código de Proteção e Defesa do Consumidor?
E Convenção de Montreal? Não? Então, eu acredito que seria essencial estas informações. A Agência Nacional de Aviação Civil, ela é uma agência reguladora, uma autarquia em regime especial, voltada à fiscalização e normatização desse sistema operacional interno na nossa soberania brasileira, em que mantém a regularidade de todas as empresas responsáveis pelos transportes aéreos nacionais, desde os cadastros até mesmo as inclusões, justificativas, itinerários que colocam em prática e à disposição dos consumidores, denominados os passageiros. Isto mesmo, a 8.078 de 90, ela tem cláusulas, para que vocês possam compreender, normas para preservar os seus direitos. Sim. Sabiam que a base do Código de Defesa e Proteção do Consumidor é equilibrá-los, me perdoe, é equilibrá-los na balança contratual com grandes empresas? Justamente. Esta legislação, ela trouxe determinadas regras comportamentais que deveriam ser seguidas como uma máxima no cumprimento em sociedade. O consumidor, ele tem o dever de ser informado de maneira transparente, clara, com informações e escritas essenciais à sua compreensão, não o inverso. E isso não é diferente aos contratos de transportes aéreos. E essa Convenção de Montreal? Estou trazendo a todos informações de que o STF já se posicionou que nos contratos de transporte aéreos internacionais, os prejuízos materiais serão regidos por esta convenção, em que o Brasil se faz parte. Mas e os danos morais, em que suportamos determinadas frustrações, angústias e sentimentos de impotência, que extrapolam o aspecto patrimonial? Aplicaria quais regras? Aonde deveria estar os meus norteamentos? Vamos continuar aplicando a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Neste exato momento, vamos trazer à tona um conteúdo específico, a Resolução 400 de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil. Tem conhecimento de que o transportador ele deve informá-lo imediatamente em determinadas ocasiões? Ou seja, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, no artigo 6º, já deixava claro um dos princípios, a informalidade. E a resolução, justamente, veio com este cumprimento, com este viés, esta roupagem, para que seja colocado em prática pelas transportadoras. E não seja repassado as obrigações para outros, para terceiros, em que eles vão realizando isso de maneira sucessiva. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da empresa A. Não, a responsabilidade não é da empresa A, a responsabilidade é da empresa B. E assim sucessivamente. Mas na relação de consumo isso não importa. Todos que integram a cadeia de consumo devem estar, sim, responsabilizados, de maneira solidária, a resguardar a parte vulnerável da relação. Sim, vocês, os consumidores, que exerceram os direitos na contratação de um transporte, imaginando de que não passariam por nenhum tipo de transtorno e que seria executado a contento, com efetividade, este transporte. Haja vista o pagamento e o adimplemento das obrigações pelo consumidor para a execução deste transporte aéreo. Até mesmo porque nenhuma empresa vai executar o transporte se não tiver recebido pelo valor do seu bilhete. Então, desta forma, faça valer os seus direitos. Coloque-os em prática. Já que estão sendo cobrados, faça também direito às contraprestações. E desta maneira, imagine, realizo o meu check-in,
para um transporte, seja ele nacional ou internacional, no meu contrato de transporte aéreo, e o voo está em atraso. Imediatamente devo ser comunicado. E quando será esse novo horário de partida? Olha, um pleno exercício que, na maioria das vezes, despassa este conhecimento. Não temos noções da existência de gama de legislações e normas que possam nos proteger. E quando ficamos enaltecidos pela incompreensão, perdemos também esses direitos. Então, com cautela, com calma e com retidão, coloque em prática a Resolução 400 de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil nos seus transportes aéreos. Desta maneira, temos também que, se o voo for cancelado ou ocorrer uma interrupção do serviço, devem ser comunicados imediatamente. Agora, vamos lá. Estou aguardando no aeroporto para realizar um transporte aéreo, cumprimento de um contrato que realizei anteriormente para dar execução ao meu itinerário, aquela programação, partida em tal local, programação de chegada em tal destino, e não obtive informações nenhuma. Fiquem alertas. A cada 30 minutos que se altera informações, mudanças no itinerário, devem ser comunicados imediatamente ao passageiro. Não é um favor que a empresa está executando a todos, mas um cumprimento normativo de que devem ter plena ciência do que está acontecendo. Não podem ficar ao léu, perdidos, sem informações. A base é o conhecimento. E o Código de Defesa do Consumidor já nos prestigia com o princípio informacional. Clareza, transparência, informações efetivas são deveres a serem cumpridos aos consumidores. E essas informações deveriam ser retratadas de que maneira? O voo está em atraso, houve cancelamento, interrupção do serviço, preterição deste voo. Deverá sempre informar ao consumidor, ao passageiro. E essa informação, ela não é uma informação apenas verbal, ela deve ser exercida na modalidade escrita, desde que você a solicite. Olha a essência do nosso direito. Muitas das vezes, passamos por estas situações num transporte aéreo nacional e internacional, ficamos exaltados, perdemos os nossos direitos, porque na maioria das vezes também não conhecemos a essência das normas que regem esses tipos de contratos. Então, se você recentemente firmou algum tipo de contrato de transporte aéreo, tem familiares, amigos e conhecidos que vão passar por essas circunstâncias, repassem estes conteúdos a eles. Caso vivenciem alguma dessas situações, com preterições de voos, atrasos, cancelamentos, não durmam, porque o direito não socorre a estes que cochilam. Peçam para que compareçam ao guichê da transportadora e solicitem por escrito os motivos pelos quais não está cumprindo as cláusulas contratuais, o itinerário programado, o contrato de origem. E aí sim, passam a valer os direitos. Porque a contraprestação, se não tivessem efetuado os pagamentos, não podiam nem ao menos chegar próximo ao guichê para serem recebidos e acolhidos na execução do transporte. Para fazer valer os nossos direitos, como se bem diz filósofos, juristas, o meu direito vai iniciar e encerra a partir do momento que se inicia o do próximo. E vamos colocar isso em prática. Se eles exigem a nossa contraprestação do pagamento em dia e regular para liberação e emissão do nosso bilhete de passagem, vamos fazer valer também as contraprestações que as empresas transportadoras devem ter para com seus consumidores.
Sabiam também que em determinadas modalidades de atraso de voo, a escolha passa a ser do passageiro, do consumidor? Olha como que a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil se comunica com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Inúmeras normas existentes na 8.078 de 90 deixam claros que em determinados momentos a escolha passa a ser do consumidor. Sim, por quê? Pela política nacional de proteção ao consumidor, existe um princípio, uma máxima de proteção à vulnerável, que nós chamamos de vulnerabilidade. Vocês, consumidores, na sua essência, são desprovidos de determinados conhecimentos técnicos, jurídicos, operacionais, financeiros e econômicos. E na balança contratual, temos plena certeza de que as empresas, as transportadoras aéreas, estão sempre em patamar superior aos consumidores, havendo necessidade de normas para um equilíbrio, uma paridade entre as partes. É justamente nesse ponto que estamos repassando essas informações. E a Resolução 400 de 2016, ela traz isso de forma bem simplista, para que todos possam compreender que em determinadas situações, alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviço para uma outra modalidade de transporte, a escolha é sua, consumidor, e não deve ser imposta pela transportadora aérea. Olha, imagina se o seu voo está atrasado por mais de 4 horas. Como orientação, chegando ao determinado local, desde a origem, para assinar o contrato, assumir o compromisso de pagamento de um determinado bilhete para a execução desse transporte incólume, a execução fim a qual se destina, ou seja, a segurança peculiar executada no seu transporte, seja de pessoas, coisas, objetos, animais, não importa. Se este voo está atrasado por mais de 4 horas ao contrato originário, você tem direito de exercer com alternância uma escolha, não uma imposição pela transportadora. Eu posso ser reacomodado, posso ter o interesse no reembolso ou também uma execução de um serviço em outra modalidade. Agora, e se o voo for cancelado e tiver interrupção do serviço ou preterição de passageiro? Também você vai exercer esses direitos da mesma maneira. Você pode escolher ter uma reacomodação, um reembolso integral, sem abatimento de nada do valor executado desde a origem do contrato, ou a execução de um serviço em outra modalidade. Olha como é essencial. Eu não preciso acumular estes itens que estou mostrando a todos de maneira compartilhada para exercer a escolha como passageiro, para fazer valer os meus direitos. Basta um destes itens comprovados para que faça valer os seus direitos, para que você seja mais respeitado como um indivíduo, um cidadão em sociedade. E olha que a legislação trouxe de uma maneira clara, não é uma faculdade, mas uma obrigação da transportadora. Por isso utilizou o verbo deverá oferecer as alternativas. Não poderá. Não é uma faculdade, mas uma obrigatoriedade. E agora, eu também tenho perda de voo subsequente pelo passageiro. Na maioria das vezes, não possuímos voos diretos ao nosso destino e realizamos o que chamamos de conexões. E se eu faço esta contratação e, infelizmente, sofro a perda, a preterições, os cancelamentos dessas minhas conexões, o meu direito prevalece. Da mesma maneira. E vamos trazer mais informações. Olha só, imediatamente a transportadora deve repassar essas informações. Se o voo atrasar mais de 4 horas em relação ao horário original. Ou seja, mais uma vez, o princípio informacional. O seu princípio básico na relação de consumo deve ser prevalecido. A informação,
ela deve vigorar. E não vamos parar por aí. E como fica essas assistências materiais? Na maioria das vezes, quando a gente fecha um contrato de transporte aéreo, é solicitado um comparecimento de 1 hora de antecedência. E aí, imagina, estou com um voo com mais de 4 horas de atraso e tive que chegar 1 hora antes para um check-in. Vou ficar totalmente desguarnecido e sem uma proteção para uma assistência, um socorro, além das informações que a lei já determina e uma resolução normatiza como devem ser regidos estes regramentos pelas empresas de transportes aéreos? Não, não vamos ficar desguarnecidos. A própria legislação trouxe determinados apontamentos. Olha, essa assistência material, ela deve ser oferecida em várias ocasiões. Estou com atraso de voo, cancelamento, interrupção do serviço ou preterição de passageiro, as empresas de transportes aéreos são obrigadas a fornecer as assistências materiais. E como seria isso? Espera aí, vamos melhor compreender. Se estou com atraso de voo e este voo, no meu contrato originário, é superior a 1 hora, eu tenho que ter facilidade de comunicações. Eu devo conseguir acesso aos funcionários que integram o quadro da transportadora de transporte aéreos para obter essas informações com maior facilidade, além do exercício de que, se for solicitado pelo consumidor a justificativa por escrito, é obrigatoriedade da empresa o fornecimento. Superior a 2 horas, devo ser concedido algo. Não vou ficar desguarnecido num aeroporto, aguardando a execução de um serviço, sem ter facilidade de comunicações e também perdurando por mais de 2 horas. Vai ser fornecido refeições ou um voucher individual para que eu possa me alimentar e aguardar a contratação efetiva originária. E se for superior a 4 horas de espera do horário originário do meu itinerário, é obrigação da transportadora um serviço de hospedagem em caso de pernoite e o próprio translado de ida e volta. Olha, as nossas normas existentes no nosso sistema jurídico brasileiro são de extrema valia e riqueza. Muitas das vezes nos tornamos perdidos por falta destas informações ou até mesmo de possibilidade de conhecimento, pela extensão e também conteúdos prolixos, que nos perdemos ao realizar uma leitura como um profissional leigo ou até mesmo um outro profissional que não seja da área da ciência jurídica. Agora, isso tudo que estou repassando são retratados aos voos nacionais. E aos voos internacionais vão ter essas regências, mas também vão ser seguidos pela Convenção de Montreal. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele entendeu de que os reparos e assistências materiais devem ser limitados de acordo com a Convenção de Montreal em que o Brasil se faz parte. Mas os danos morais, a angústia e o sofrimento vivenciado, assim como num voo nacional, o internacional, ele se mantém forte e regente com a nossa Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Ora, estamos encerrando hoje estas informações. Espero que tenha alcançado clareza e transparência e também possam acalentar maiores conhecimentos dos seus exercícios para colocá-los em prática. Para quem já vivenciou e já passou, não está perdido o pleno exercício dos seus direitos. Coloque-os em prática. A Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, informa que nessas ocasiões a prescrição é quinquenal, é em 5 anos, então faça valer os seus direitos. Agora, para aqueles que estão a colocar em prática o contrato de transporte aéreo, fiquem atentos. Exerçam os seus direitos de uma maneira tranquila,
porque as normas estão para a facilidade de todos e devem ser cumpridos também, por todos que integram esta cadeia de consumo. Coloquem em prática o conhecimento. Se inscrevam em nosso canal Cognição Jurídica em Minutos. Deixe o seu like, seus comentários. Gostariam de conteúdos específicos também? Coloquem lá as informações. Vamos ter o prazer de repassar estes conteúdos e nos aproximar cada vez mais. E se gostou do conteúdo, se interessou para outras informações, preserve o conhecimento e o interesse pelo saber jurídico. Acione a notificação e receba sempre novos conteúdos. E nos acompanhe também nas redes sociais, @diogo.rabelo.oficial. Estamos sempre a serviço de uma eficiência normativa. Coloquem em prática, porque o direito não socorre aos que dormem.